no AM 850, também através da internet, nas redes sociais. Estamos em contato agora com o Daniel Cel, que é diretor-geral do Tribunal Tribunal Regional Eleitoral aqui de Santa Catarina. Bom, a notícia que surgiu, que chegou, é que o tribunal que está tendo uma dificuldade muito grande de conseguir voluntários mesários, o pessoal que trabalha nas eleições, né? Os outros anos não havia essa dificuldade. Com a Covid-19, enfim, infelizmente, surgiu aí a dificuldade de se conseguir pessoas para trabalhar na eleição de 2020. Vamos conversar então com esse coordenador, o diretor-geral, o Daniel, para saber o que está acontecendo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Dirley. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Revista Cidade, viu? Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Ô, Daniel, por que essa dificuldade tem a ver realmente com essa situação do Covid-19, da pandemia e o receio das pessoas de trabalharem na eleição? Bom, nós estamos num momento que eu diria que a gente nem sabe qual é a dificuldade bem ao certo, né? Porque a eleição sempre foi um processo muito importante para todos no Brasil, né? A nossa democracia é fundada na eleição, né? Então, a gente está aí recebendo mensagens de todo tipo dos mesários, né? Eu estou com medo, eu quero saber se posso não trabalhar, né? Ou outros até, sabe que tem gente que tem dito que quer trabalhar, quer participar também, né? Então, a dificuldade nossa agora é de saber exatamente qual é a extensão do problema de quem não quer trabalhar, né? Porque você veja que nós temos vão ser 53 mil mesários nessa eleição aqui em Santa Catarina, né? É muita gente para sustentar o processo democrático, né? Então, o que a gente está pedindo, no máximo possível, é para que aqueles que não têm nenhuma dificuldade de saúde e não tem nenhuma comorbidade e não são grupo de risco, que participem da eleição para a gente sustentar esse processo democrático aí no final do ano, dia 15 de novembro, né? Nós temos o dia 15 que, para as cidades que não tiverem segundo turno, no segundo turno, dia 29 de novembro. Você acha que essa questão do calendário também, essa mudança de calendário por conta da pandemia, poderia ser um outro... chegamos no final do ano, poderia ser um dos fatores também relevantes para essa negativa? Pode ser que sim. O que a gente acabou aceitando lá que o TSE fez, o TSE constituiu uma consultoria de saúde muito forte, sabe? Tem o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês, tem a Fiocruz, aquele nosso epidemiologista famoso aqui no Brasil, o Ashley Amarino, ele está participando também, dando o apoio necessário ao TSE para decidir protocolos de saúde, de segurança e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque lá atrás, quando o TSE constituiu essa comissão, o próprio Congresso Nacional aceitou a ideia de postergar a eleição por pouco tempo, por isso ser uma recomendação médica. Então a gente está vendo aqui em Santa Catarina, por exemplo, nessa última semana, uma tendência de melhoria da situação. A gente está na esperança de que realmente, como a ciência tem previsto, quando a gente chegar mais para o final do ano, a situação vai estar bem melhor, né, no Brasil e aqui em Santa Catarina. Então, na verdade, essa postergação para novembro tem funcionado a nosso favor. Pode ser que a gente ainda olhe para novembro com os olhos de hoje. Isso pode gerar alguma dificuldade nos próprios mesários, né? Algum medo e tal. Mas o que a gente tem visto agora, acompanhando todos os dados, é que realmente parece que a situação está melhorando. Então, a gente tem dito que situação para medo a gente não deveria ter. Ô Daniel, bom dia, é Clodoaldo Pereira. Falando sobre ainda o tema eleição e pandemia, né? Sobre medidas de prevenção para as eleições, o que você pode estar nos passando? Bom dia, Clodoaldo. Sobre medidas, assim, essa consultoria, ela propôs um fluxo de votação alterado com o que a gente sempre viveu nas eleições, justamente para diminuir ao mínimo necessário o contato entre o eleitor e o mesário. Que, na verdade, o contato na eleição, do processo de votação todo ali mesmo, é entre o eleitor e o mesário. Então, em termos de EPIs para a segurança do local de votação, a gente vai ter álcool em gel, né, para os eleitores. Os mesários também vão receber face shield e máscaras.
O eleitor é obrigado a ir de máscara, isso também faz parte do decreto daqui do estado de Santa Catarina, né, que ainda está em vigor. A gente vai ter fita no chão para distanciamento social, né, e vai ter borrifador também para usar a caneta para fazer a assinatura no caderno de votação, né. Além disso tudo, o próprio TSE retirou desse período eleitoral, apesar da importância que tem para a identificação segura do eleitor, né, ele retirou a coleta biométrica. Então, na verdade, o eleitor vai ter apenas um contato com o mesário, que é o da assinatura no caderno de votação. E antes disso, ele faz a higienização com álcool, e ao sair da sessão eleitoral, ele novamente higieniza a mão, né? Então, a gente tem inclusive um protocolo desenvolvido especificamente para essa eleição, que está sendo encerrado essa semana, e vai constar também de todas as nossas publicações aí, mais tarde, nos locais de votação, a gente vai ter cartazes indicativos de como garantir a segurança. A verdade é assim, Clodoaldo, para quem vai ao supermercado, não deveria ter medo de ir lá à sessão eleitoral votar, porque a situação lá vai estar mais segura realmente, né? A gente tem muitas coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia e nem percebe, que envolvem muitos riscos à segurança de saúde, né? Que a gente pode receber o coronavírus, né? Então, assim, a nossa expectativa, a gente está olhando os tribunais regionais eleitorais no país afora estão enxergando a situação do problema realmente, mas tem um protocolo específico de medidas desenvolvido para essa eleição, né? Para dar mais segurança para o eleitor e para o mesário. Daniel, a Camila também fazendo questionamento para ti em relação ao horário. Isso talvez demoraria, atrasaria um pouco todo o processo, né, que se tem aí das eleições tradicionalmente com esses protocolos. E na urna, vai ter algum uso de luva descartável, alguma coisa nesse sentido? Já tem alguma informação em relação a isso? Bom dia, Camila. Então, esse protocolo, uma das negativas do protocolo na verdade, são duas principais. Esse protocolo de segurança trouxe, a partir dos médicos, as duas principais são que a luva não é eficaz, porque ela é um vetor de contágio. Na verdade, isso a maioria da ciência tem dito, né? A gente tem uma falsa sensação de que a luva aumenta a nossa segurança, mas na verdade ela é um vetor de contágio por causa da superfície da luva, que é porosa. E a outra é dos testes de temperatura, né, pelo uso de termômetro, que mundo afora tem se mostrado extremamente ineficaz. Até porque a gente não sabe se a temperatura alterada. Para usar o termômetro teria que ter muito treinamento, né? E o próprio aparelho ele tem uma eficácia muito baixa, porque ele não separa o que é coronavírus do que é qualquer outra alteração de temperatura da pessoa, né? Então, isso tudo para dizer que os EPIs que estão sendo encaminhados para a sessão eleitoral são aqueles que garantem a segurança do processo. Fora isso, como o protocolo de segurança ele vai prever o momento em que o eleitor deve higienizar as mãos com álcool, certo? Para justamente ir para a urna, o momento exatamente anterior a entrar na urna, para justamente chegar na urna com a mão higienizada e votar. E são apenas 2 votos, né? Esses 2 votos, na média de Santa Catarina, nossa média de Santa Catarina, do momento em que o eleitor começa a habilitação ali no terminal do mesário, né, com a digitação do título pelo presidente da mesa, até o momento que o eleitor sai da cabine, a nossa média no estado é um pouquinho superior a 30 segundos. Então, a verdade o eleitor se higieniza um pouquinho antes de votar, vota já com a mão com álcool, tendo passado o álcool, né? O álcool seca até chegar na urna, e na volta ele passa álcool novamente. Esse procedimento de segurança não deve aumentar pelo menos por uma quantia significativa, o tempo de votação, e a gente vai estar preparado para receber 100% dos eleitores que votam na urna. Então, o nosso tempo de votação no dia, para a maioria das sessões, Camila, para você ter uma ideia, a gente poderia colocar mais de 1.000 eleitores na maioria das sessões, considerando essa nossa série histórica, né? Mais de 1.000 eleitores nas sessões eleitorais votando. E as sessões que têm maior quantidade de eleitores tem mais ou menos 600 eleitores. Então, a gente acredita que com essas restrições e também com a retirada da coleta biométrica, né? A coleta biométrica, ela atrasava um pouquinho a habilitação do eleitor, né? São alguns segundos a mais.
E isso no final do dia dava um número significativo. Com a retirada, a identificação fica mais simples. Garantir que a gente não vai ter fila é algo muito complicado, né? Dá para ver, por exemplo, eu vou sempre usar a referência dos supermercados, que é uma coisa que está mais no nosso dia a dia, né? Os mercadinhos também. Garantir que não vai ter fila é algo impossível, né? Mas o que a gente está sugerindo é que os eleitores procurem, a gente vai fornecer essas informações um pouco mais tarde, mais perto da eleição, procurem os horários que historicamente tem menos pessoas votando. A gente vai dar publicidade a isso. Isso vai permitir que o eleitor, se puder escolher durante o dia, vá nesses horários que com menos índice de eleitores participando, né? Bom, a gente sabe que o processo eleitoral de uma eleição municipal realmente ele é um processo mais rápido porque você tem duas opções de escolha, né? Na eleição proporcional e na eleição majoritária. Até quando que é preciso fechar a esse número de mesários? Existe um prazo e, não havendo o fechamento desse número necessário, qual atitude vai tomar as pessoas que organizam ou que estão organizando essa estrutura? Então, o processo democrático ele é fundado na participação popular, né? Então, a primeira coisa é que a gente depende também da participação do eleitor. É fundamental que o eleitor tome a consciência de que precisa participar. E a gente tendo um comparecimento razoável dos eleitores, o processo ele exige, sim, essa presença dos mesários para viabilizar a votação. Então, a partir desde ontem a gente começou o nosso processo de convocação oficial, né? Várias zonas eleitorais no estado já faziam contatos antecipados com alguns mesários que são voluntários. A gente está sugerindo que o máximo possível de pessoas, vou repetir, né? O máximo possível de eleitores que possam sim inscrever mesários façam isso. Tem algumas vantagens para o mesário também participar do processo democrático, né? E desde ontem a gente começou o nosso processo oficial de convocação e esse processo ele vai até muito próximo da eleição, né? A gente precisa agora, em razão dos treinamentos que são totalmente virtuais para justamente tentar diminuir esse contato do mesário com outras pessoas, a gente precisa agora, nas próximas semanas, nas próximas 10 semanas, na verdade, que os mesários façam o treinamento virtual, né, por EAD. Então, o processo de convocação oficial começa agora e vai se estender por um bom tempo agora, até muito próximo da eleição. Se a gente não conseguir encontrar voluntários suficientes para participar de todo o processo, a lei exige que a Justiça Eleitoral convoque, né? Essa convocação é a convocação que a gente tenta evitar, que é aquela forçada, né? Mas é algo que, na verdade, refoge, inclusive, a competência de decidir, deliberar da Justiça Eleitoral. Nós somos obrigados a convocar 4 mesários por sessão eleitoral, né? Justamente para manter a fluência de votação adequada no dia da eleição. Então a gente precisa desses 4. Obviamente a gente tem ainda a possibilidade de os mesários que forem convocados e tiverem grupo de risco ou alguma comorbidade apresentarem a justificativa e serem dispensados, e a gente ainda vai substituir esses mesários, né? Então a situação, o movimento é bem complexo nesse período em razão da convocação de mesários tomar bastante o tempo de todos os nossos servidores, né? Bom, eu tenho uma última, eu sei que o tempo do Daniel, né, ele também tem outras pautas, mas eu só gostaria de fazer uma última pergunta, a questão da acessibilidade. Por exemplo, eu preciso da acessibilidade, estou lá na seção X e na minha seção não tem, eu posso transferir para uma seção que tenha? Pode transferir, tem um pedido específico para isso que está no nosso site também. A gente está tentando tornar as informações do site o mais acessíveis também possível, né, simples de serem localizadas. O nosso site tem essa previsão de o eleitor fazer esse pedido em razão de acessibilidade para mudar de sessão eleitoral dentro do local de votação. Todos os locais de votação têm a previsão de ter alguma sessão que possua acessibilidade. Nós estamos trabalhando para melhorar isso desde as últimas eleições. Nós, inclusive, temos uma comissão de acessibilidade que trata dessas questões, que tem discutido frequentemente essa questão, né? Na verdade, assim, algumas situações são peculiares, difíceis de resolver, porque a gente depende muito do local de votação, né? Dos colégios,
que nos recebem nesse período eleitoral, né? Então, o que a gente pede é que o eleitor, o mais cedo possível, possa fazer esse pedido, né? Para que a gente consiga disponibilizar o local necessário para ele realizar adequadamente a sua votação. Muito bem, agradeço aqui a presença do diretor-geral, o Daniel Cel, que veio trazer algumas informações, especialmente para esclarecer essa situação dos mesários, né, que está isso. E eu já fico o convite aqui para que a gente possa conversar contigo numa outra oportunidade, para falar aí sobre esse calendário da eleição, que já começa a gente já começa a falar sobre isso, né? Porque temos aí as convenções que vão começar exatamente agora nesse mês de agosto e terminar em setembro. Registro de candidatura. Isso. E, claro, a propaganda eleitoral, que é um outro assunto bastante interessante, como é que vai ser esse comportamento do candidato, como é que será o comportamento até do eleitor, enfim, para os próximos dias. Fica o convite aqui, vamos entrar em contato contigo, Daniel. Muito obrigado, grande abraço. Eu fico à disposição, eu agradeço muito o convite e a todos vocês da Rádio Cidade Brusque aí, eu desejo um ótimo dia, que a gente possa se falar mais vezes ainda. Okay. Bom, agora é dia 31, até o dia 16 de setembro é o prazo de convenções, que é o fato mais importante, são as convenções que vão definir os candidatos. Vamos ao intervalo comercial.